Boa tarde, meu nome é Cássius e agora eu vou estar apresentando para vocês um trabalho sobre o que é o DUA. Você sabe o que é o DUA? Então, antes da gente começar a falar sobre exatamente o que é o DUA, a gente vai falar sobre dois assuntos principais, antes de chegarmos lá. O que é a inclusão e o que é a escola inclusiva. Então, a inclusão ela é o ato de incluir e acrescentar, ou seja, adicionar coisas ou pessoas em grupos que ainda não faziam parte antes. Então, a inclusão é justamente isso, pegar alguém que não fazia parte ou que não tinha acesso a algum grupo e fazer com que ela se sinta parte daquele meio. A escola inclusiva, ela já vai ser uma escola onde todos têm oportunidades e é uma escola que se adapta com estratégias para cada um possa enfrentar seus próprios desafios e consiga atingir suas metas dentro das suas diferenças. E a escola inclusiva, ela também reconhece que a educação é um direito humano básico e um alicerce para uma sociedade mais justa e igualitária. Além de que ela reconhece que a educação é prevista por lei e que portadores de deficiência ou qualquer outro tipo de ser humano tem direito à educação, seja ele portador de deficiência ou com qualquer outra dificuldade que ele tenha, é algo que o cidadão tem direito, então é o cidadão de forma geral. Agora a gente vai falar sobre formas para estratégias para a inclusão. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é conhecer as necessidades de cada aluno. Conhecendo o que cada aluno vai ser necessitado ou vai precisar para seu aprendizado, a gente acaba entendendo como que você pode adaptar aquela aula para que seu aluno participe, qual as deficiências e limitações dele. Avaliações individuais. Seguindo essa mesma linha de raciocínio, a gente pode entender que a forma que você avalia uma pessoa não precisa ser necessariamente a forma que você vai avaliar a outra, porque cada um tem a sua necessidade e você variando a forma com que você vai avaliar seu aluno, você acaba conseguindo alcançar o que cada um entendeu de forma individual. E invista em tecnologias, que é uma coisa que a gente está aprendendo mais durante a pandemia, mas que pode melhorar muito, que é em relação a usar novos meios para ensinar, que se torna mais acessível quando você usa materiais novos, você troca linguagens de só fala, você exemplifica, você usa vídeo, você usa outros meios, você acaba tornando possível para outra pessoa entender, para mais pessoas entenderem. Quando se trata de inclusão, você até vai querer que o máximo de pessoas, né, no caso, se tudo der certo, a gente pretende todas consigam entender. E agora que a gente falou disso, a gente vai falar sobre o DUA. O que é o DUA? O DUA é o Desenho Universal para a Aprendizagem. Então, DUA é um conceito que aponta para as necessidades de criar objetos educacionais, métodos, materiais e avaliações que funcionem com todos. É justamente o que a escola inclusiva vem trazendo. O DUA traz de forma que a gente possa entender melhor. Então, não como uma solução única, de tipo um tamanho que serve para todos, mas sim com uma abordagem mais flexível, que pode ser personalizada e ajustada para necessidades individuais. Então, não é uma coisa pronta, é uma coisa que vem e o professor, conforme conhece seu aluno, ou a escola mesmo, ela vai adaptar para a necessidade individual de cada um. Organização. É importante esclarecer que o Desenho Universal para a Aprendizagem, o DUA, indica não somente a possibilidade, mas a necessidade de haver variações no modo como o currículo será acessado para cada um dos alunos, ou seja,
a diversificação das estratégias pedagógicas de acordo com as características e os estilos de aprendizagem individuais. Então, ele traz não que é a possibilidade, mas que é uma necessidade, porque o ser humano ele é diferente, ele é individual. Apesar de vivermos em sociedade e de sermos bastante parecidos quanto raça, a gente tem a nossa individualidade e isso tem que ser respeitado. E isso precisa estar bem levado em consideração quando se trata de avaliação do saber de um ser e de outro. Às vezes a forma que você faz a pergunta, já você vai conseguir já diferenciar um ser do outro. Então, isso se tratando na escola, que é responsável por passar essa educação para toda a população, isso tem que ser muito mais, isso deve ser compartilhado, né? Compartilhado e feito, é o que diz o Dua. E exemplos que a gente pode trazer é o que uma professora nossa passou, que, por exemplo, quando você tem um sapato 38 e você quer que um cara de um sapato 46 caiba dentro daquele sapato 38, você não vai conseguir isso. Você precisa de um sapato 46 para que ele se encaixe. Então você tem que oferecer uma gama maior de possibilidades para que você possa atender a toda a população e todo o público, principalmente quando se trata de uma escola que é muita diversidade. Bom, então esse era um vídeo rápido. Eu agradeço a atenção e a oportunidade. Muito obrigado.